Fala pessoal, continuando, eu terminei de fazer o pull do código que a gente implementou no GitHub Actions, né? A gente baixou o arquivo de Continuous Integration e ele está no diretório chamado github/workflows/ o nome do arquivo .yaml. E é exatamente esse diretório aqui. Eu vou abri-lo e aqui está. Eu vou pegar esse cara e vou arrastar para abrirmos no Visual Studio. Perfeito. Aqui é mais fácil da gente codificar, então acho que a melhor opção é que a gente faça isso em uma IDE. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Quando a gente configura o .NET, uma das coisas que a gente pode fazer imediatamente é restaurar o .NET, atualizar o .NET. Name vai ser Restore Dependencies. Ok, e o que esse cara vai fazer? Lembrando sempre de usar espaços e nunca tabs, beleza? Store Dependencies, e a gente vai executar um run, no mesmo alinhamento de name, run, ok? E aqui a gente vai definir qual comando que a gente vai executar. Vai ser um .NET espaço restore. Ok, então a gente tem esse comando para restore dependencies. Vou duplicar isso daqui, selecione e tecle Ctrl D. E o outro comando que a gente vai fazer vai ser o build. Então, build. .NET build. --no-restore. Ok. E agora, pessoal, efetivamente vem a parte de construir o nosso release, gerar o nosso release. Que na prática, pessoal, é o seguinte, aqui faltou um D. É cada um daqueles comandos que a gente executou no terminal. Então, vou duplicar isso aqui mais algumas vezes, 3 vezes na verdade. Beleza, vou deixar esse espaço aqui porque aqui a gente vai ter uma outra action que a gente vai executar antes. Vamos voltar para o PowerShell, deixa eu fechar esse terminal anterior aqui e a gente vai pegar cada um dos comandos, olha só. .NET Build -C Release é um dos comandos, então vou copiar esse cara aqui, Ctrl C. Voltando, ok, .NET Build -C Release. O que esse cara faz? Ele vai gerar o release, né? Generate release. Ok, vamos jogar isso aqui para a linha de baixo. Próximo comando vai gerar o pacote do NuGet. Então, generate NuGet package. E por fim, vai fazer um push do NuGet package. Push NuGet package. Perfeito. E agora vamos ajustar, né? Faz o NuGet package. Qual que é o próximo comando? É o próximo que a gente utilizou aqui, ó. Pack -C -release -o dist. E é isso daqui, ó. Ctrl C. Isso aqui gera o meu pacote do NuGet. Ok. Ctrl V. E por fim, a gente faz o push. A gente pega o conteúdo da pasta dist e faz o push a partir dela. E o curioso, pessoal, aqui se você colocar a barra Linux funciona. Então, deixa eu voltar aqui para o comando. É esse daqui, ó. Esse comando aqui. Ctrl C. E a gente cola o comando aqui. Ctrl V. Perfeito. .NET NuGet push. Qualquer conteúdo dentro da pasta dist que termine com nupkg, ele vai fazer o push. Aqui a gente passa aqui. Eu vou trocar essa aqui por uma variável de ambiente, que é o que a gente já definiu, né? E para isso a gente vai passar cifrão entre duas chaves. A gente vai adicionar secrets ponto o nome daqui, né? NuGet underline API underline key.
E era isso. O resto continua igual e dessa maneira a gente vai fazer o push automático. Isso aqui já seria suficiente para fazer o push automático para a gente. Só que a gente teria um problema. Quando eu fizesse o build da aplicação, a gente teria essa versão aqui. Geraria um pacote com essa versão aqui e a gente teria um erro ao tentarmos fazer o push desse cara. Por quê? Porque a gente já tem a 8.0.101.1. Já existe uma versão com esse número, então a gente teria um problema. Como que a gente resolve isso? A gente vai incrementar isso daqui automaticamente através do GitHub Actions. Como é um comando um pouquinho maior e a gente pode errar a digitação aqui, eu vou copiar, vou deixar disponível nos recursos. Detesto quando eu estou fazendo uma aula que o cara copia código, mas nesse caso aqui eu acho que é o mais prudente, pessoal. O mais prudente, porque se eu errar a digitação não vai funcionar. Ctrl V, colo aqui. Resumindo, o que a gente está fazendo aqui, pessoal? A gente está acessando o diretório Erudio RateOS. Então, vou abrir o diretório e a gente vai entender isso melhor. A gente está aqui no diretório dos workflows, vamos voltar. Então, a gente está nesse diretório aqui, né? Quando a gente precisar alterar o arquivo .csproject, a gente precisa acessar a pasta em que ele está. Para isso, a gente acessa Erudio RateOS e abrimos esse arquivo aqui dinamicamente através do GitHub Actions. A gente abre esse arquivo e incrementamos a versão de 8.0.101.1 vai passar para 2 dinamicamente. Vamos entender como é que isso funciona. Primeiro a gente coloca um pipe, porque ao contrário dos anteriores, a gente vai executar mais de um comando. Então vai ser um cd, acesso diretório, e aí ele começa a fazer as alterações que ele precisa fazer, né? Que o nome do projeto, o Erudio RateOS CS Project, que é esse cara aqui, que a gente abriu aqui, esse carinha aqui, ele vai abrir ele aqui, perfeito, esse cara, né? Erudio RateOS CS Project, ele acessou o arquivo, definiu o nome do arquivo, melhor dizendo. Depois que ele faz isso, ele vai pegar a versão corrente desse cara, ou seja, ele abriu esse cara, veio aqui, pegou essa versão e viu qual que é essa versão. Armazenou esse cara em uma variável chamada current version e depois ele pega esse cara, incrementa mais um e gera a new version. Depois ele pega essa new version e define essa nova versão substituindo espaços por ponto, porque se você não fizer essa linha aqui, ele vai adicionar a versão sem pontos e aí vai dar problema. Feito isso, ele abre o arquivo e abre a tag version, current version e substitui pela nova versão e aqui o nome do projeto no arquivo que está setado na variável project file, que é Erudio RateOS CS Project. Dessa maneira, ele consegue manipular o arquivo. E por fim, o que ele faz? Ele faz um git config local e seta o usuário, no caso é o GitHub Actions, o e-mail dele e o nome do usuário. E aqui a mensagem. Qual que é a mensagem? Git commit "-m", increment version to e o nome da versão "-a". E aí ele faz o git push. Perfeito? Dessa maneira a gente muda a versão dinamicamente, sem ter que alguém ficar abrindo o CS Project e alterando a cada novo commit. E claro, isso vai evitar erros também. Perfeito, pessoal. Então é isso. Acho que não ficou nada de errado aqui. E a gente pode commitar esse código. Então a gente tem o checkout. Temos o install.NET 8, restore dependencies, build. Depois ele acessa o folder. Eu vou mudar isso aqui para change.csproj version. E aqui ele faz o commit. Beleza. Depois que ele faz isso, ele faz o build, faz o pacote e faz o push.
e aí vai dar uma versão certinha, sem erros. Salvo e vamos comitar esse código. Ok. E aqui eu vou adicionar minha mensagem. Esse git smp é um script customizado que eu criei. Basicamente o que ele faz é dar um git add, git commit e um git push de uma vez só. Se você quiser ver como que eu implementei isso, comenta nessa aula que eu posso pensar no caso. Ok, está fazendo as inserções e a gente vai voltar para o browser e vamos conferir o que está acontecendo. Erudio RateOS, Continuous Integrations, vamos voltar em Actions. E aqui está, Build. Beleza, está restaurando as dependências, fazendo o build do projeto. E aqui a gente vai aguardar esse processo. Ok. Parece que a gente teve uma falha, pessoal. Não foi bem sucedido. Erudio RateOS cd.erudio RateOS. Não consegui acessar o diretório. Vamos entender por que isso aconteceu. Será que a gente errou alguma coisa? Beleza, então provavelmente ele não fez commit, né? Beleza, vamos investigar isso. Erudio RateOS. Erudio RateOS. O nome é esse. Erudio RateOS. Ctrl C. Vamos voltar aqui e vamos investigar, mas eu não acho que está errado não. Ctrl V. Ctrl V. É isso, pessoal. Não tem por que estar errado. Quando esse tipo de erro acontece, o que você pode fazer também é validar se o seu arquivo YAML está correto. Então, vamos abrir aqui um YAML Validator. Beleza. Colamos o nosso YAML aqui, Ctrl V, Go. E o nosso YAML está correto, pessoal. Não está errado, não. Se a gente tentar comitar alguma coisa aqui, não vai ter nada de diferente. Git status. Bem curioso porque não funcionou. Actions. Bom, pessoal. Como não faz muito sentido, o que eu vou fazer? Eu vou ver o arquivo de workflow e vou mandar ele executar novamente esse job. E rerun job. Continuando, pessoal, a gente teve um erro. Eu tive que parar e fazer uma investigação aqui. Apesar de eu ter testado isso antes, eu testei em um repositório que eu tinha criado há mais tempo, então não tive esse problema. Mas, nesse caso aqui, a gente teve problemas com a permissão. Como que a gente vai corrigir isso, pessoal? Supondo que você está na mesma página que a gente está aqui. Você vai vir em Settings, essa engrenagem aqui, General, e a gente vai vir em Actions, vamos expandir Actions, General, e vamos descer até aqui, em Workflow Permissions. A gente precisa modificar isso daqui. Quando você criava um repositório antigamente, vinha habilitado leitura e escrita, o que não é o nosso caso, ele apenas consegue ler, por isso que a gente não conseguiu modificar o arquivo do CS Project. E, além disso, a gente tem que permitir que o GitHub Actions crie e aprove pull requests. Save. Ok, fizemos essa mudança e vamos tentar de novo, né? Vamos ver se agora sim ele permite a execução. Antes eu quero conferir uma coisa. Se ele chegou a mudar, provavelmente não chegou a mudar, como não tem leitura de escrita, né? O arquivo CS Project. Ok. Continua na versão 8.0.101.1. Ok, voltando. Rerun Jobs.
OK, Rerun Jobs. Build e vamos conferir. Está inicializando o job. Vamos aguardar o processo. OK, fazendo o checkout do código, instalando o .NET, fazendo o processo de build. OK, agora sim eu acho que vai funcionar, pessoal. Está gerando o pacote do NuGet e já está fazendo pós-install e pós-checkout. Significa que o build foi com sucesso. Então, era esse o motivo do erro. Agora, voltando ao nosso pacote do NuGet, vamos atualizar e tem que ter um pacote novo aqui com a versão 2, que foi feito alguns segundos atrás por Leandro CGSI. Ele está sendo validado ainda e ainda não é listado. Se eu tentar instalar esse pacote em alguma aplicação que eu estou construindo, ele não vai aparecer. Então, é o mesmo processo. Ele vai ficar aqui como validating por uns 4, 5 minutos e depois vai ser aprovado. Perfeito, pessoal? Então, com isso, a gente fez a integração contínua. Se a gente voltar até o diretório, deixa eu voltar aqui para o início, Erudio ReiTOS. Aqui, se você olhar nos commits, a gente tem o último commit foi do Actions User. Se a gente vier aqui em commits, a gente vai ver, ó, todos os commits foram commits que eu fiz. E aqui a gente tem o increment version to 8.0.101.2 e foi feito pelo usuário do GitHub Actions. Perfeito, pessoal. Então, está funcionando. Se a gente voltar para o início aqui e descer, a nossa badge de status ainda não está ok. Deixa eu só atualizar isso daqui para a gente ver. Ela ainda não está ok, a badgezinha de status do build. Como que a gente cria essa badge de status, pessoal? Posso fechar isso daqui e a gente vai ver como fazer isso. Antes vamos conferir aqui se ele realmente mudou aqui a versão. E olha só, o arquivo CSproj mudou. Perfeito, posso fechar esse cara também. Erudio ReiTOS. NuGet Package. Se já tiver listado, ele deve mudar aqui, mas ainda não. Para adicionar essa badge corretamente, o que a gente faz? A gente vem aqui no build, clica sobre esses 3 pontinhos, Create Status Badge. Ok, aí você copia isso daqui, copy Status Badge Markdown. Pode ser que tenha alguma coisa errada no endereço definido. E o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou abrir onde está salvo o código, Erudio ReiTOS, e aqui volto ao diretório principal. E aqui a gente tem um arquivo README. Eu vou abrir esse cara no Visual Studio. E aí está. Beleza. E vamos substituir aqui. Ctrl V. Beleza. Provavelmente tinha alguma coisinha errado. E agora vai corrigir no próximo commit que a gente fizer. Mas a gente ainda não vai commitar nesse momento, pessoal. Porque antes a gente vai fazer algumas mudanças. Na próxima aula a gente vai adicionar um ícone e o arquivo de README ao nosso projeto. Antes da gente encerrar a aula, eu só vou conferir se já foi disponibilizado o nosso pacote. E agora sim ele está listado. Mas se você vier aqui, não tem um ícone e também não tem um README. Isso é importante, né? A gente tem que adicionar um README nesse cara. Dá mais credibilidade, mais profissionalismo. Então a gente vai fazer isso na próxima aula. Esse vídeo é patrocinado pelo meu treinamento REST APIs RESTful do zero a Azure com ASP.NET 8 e Docker. Aprenda como construir APIs RESTful sólidas e eficientes e dobre as suas oportunidades de crescimento na carreira. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.